Boa tarde, quero cumprimentar a mesa examinadora. Meu nome é Janete Cardoso, sou aluna do curso de Biomedicina. Minha tutora online foi Lorena Souza e trago como tema de conclusão de curso inovações de tecnologias e discussões com células-troncos. Mas o que são células-troncos? Segundo Junqueira e Carneiro, células-troncos são estruturas indiferenciadas. Porque células indiferenciadas são células que ainda não sofreram diferenciação. E segundo Carneiro e Junqueira, essas células elas têm a capacidade de renovação e multiplicação, formar tecidos de novas linhagens. Para a comunidade científica, essas células significam um grande avanço na ciência, pois traz a cura de várias doenças, como doenças hepáticas, renais, cardíacas, entre outras. O meu objetivo do trabalho foi abordar as linhas terapêuticas de células-troncos, seguindo de objetivos específicos, que foram identificar aspectos socioéticos relacionados à utilização de células-troncos, verificar linhas de abordagem nos estudos já relacionados à área e analisar a importância do biomédico nos estudos com pesquisa de células-troncos. A minha metodologia utilizada foi uma revisão de literatura com base de dados nacionais e internacionais. Alguns cientistas, ao longo dos séculos, vêm estudando algumas células que podem ser um grande avanço nas ciências. Com a evolução da ciência, pela primeira vez o termo utilização de células-troncos em comunidade científica foi utilizado pelo biólogo Ernst Haeckel, então professor da Universidade de Gênova. O biólogo referiu-se a essas células como organismo unicelular, que acredita ser ancestrais filogenéticos, e ainda organismos multicelulares, que são chamadas de células-troncos. Para os cientistas, a ciência, através de suas inovações em tecnologia, intitulada célula-mãe ou células-tronco, foi descoberta por James Steele, em 1963, que observou células-troncos transplantadas em medulas de rato que se autorreplicavam. Mas como é feita essa terapia com células-troncos? Vou citar um exemplo de como é utilizada as células-troncos. Essa célula pode ser utilizada como uma substituição de uma célula doente por uma célula saudável. Mas como podemos fazer? Como é que essas células são retiradas? Normalmente essas células são retiradas do embrião, são retiradas da polpa do dente e também são induzidas em laboratório. Um exemplo de doenças que podem ser utilizado as células-tronco. O caso de infarto agudo do miocárdio, que é a célula que entrou em morte, é retirada e a substituição de uma célula nova com reprogramação para autorrenovação. No entanto, acredita-se ainda que existe muito obstáculo para esse tipo de tratamento, o que dizem nascimento e arruga. Por quê? Porque essas células ainda é um grande enigma para a comunidade científica e para a sociedade, como comunidade religiosa, científicas, porque com a retirada das células, troncos, é a destruição do embrião, que para muitos é considerado vida. Para Pereira, as células troncos embrionárias se mostraram mais seguras para todos os tipos de tratamento, aponta alguns estudos já realizados. No entanto, as pesquisas ainda estão começando, ainda precisa ser muito testado cientificamente e clinicamente para testar a eficácia dessas células em algumas doenças. Mas para Prado elucida que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a aderir o uso de células-tronco para testes. De acordo com a Lei de Biossegurança, a 5ª Lei de Biossegurança, na época da publicação do Procurador da República, considerou o artigo institucional, entrou com uma ação no Supremo,
essa lei de número de 11.105, do dia 24 de março de 2005, foi aprovado que embrião inviáveis fosse testados a partir de 3 anos de congelados ou a partir da lei, contar da data da lei. Pai Yamanaki foi o pioneiro em células troncos pluripotentes. Essas células tronco pluripotentes são células induzidas. Ele conseguiu, com sua equipe, isolar as células a partir de camundongos inseridos, fatores associados à pluripotência, de modo a originar chamadas células troncos pluripotentes. Esse tratamento foi realizado através de um transplante de células reprogramadas para o próprio doente. Intervenção possível a partir da medicina personalizada. A promoção e a manutenção da esperança se tornam-se elementos cruciais no que concerne ao cuidado a pessoas com doença que ameaçam a vida. Então, essas células induzidas, as pluripotentes, elas também têm um grande destaque para a sociedade, porque como as células embrionárias ainda são proibidas para uso em doenças, podemos usar células pluripotentes induzidas e a cura de várias doenças, para que o paciente receba e tenha uma qualidade de vida melhor. Segundo Pereira, os estudos de Dr. Júlio Voltarelli, considerado um dos grandes pesquisadores em terapia celular, demonstram o tratamento de células com diabetes do tipo 1. Esses pacientes receberam injeção de insulina para caso de recaída brusca e que precisam de pequenas quantidades de dose do componente. O Dr. Voltarelli, ele foi considerado um pioneiro com o tratamento com células tronco para pacientes com diabetes. Esses pacientes receberam e tiveram uma melhora satisfatória depois de ter injetado as insulinas. Também vou citar um exemplo de Dr. Júlio Voltarelli, né? Conseguiu reverter casos de pacientes com déficits neurológicos em estágios iniciais de esclerose múltipla, a partir de transplante de células tronco do próprio paciente. Ele conseguiu reverter essas células, a esclerose múltipla, através da célula do próprio paciente. Mas de onde essa célula é tirada? Essas células foram retiradas da medula óssea do paciente e injetada no paciente para que ele tivesse uma melhora suficiente e reiniciar o sistema imunológico desse paciente, né? Outras doenças também, porém, não tiveram muito sucesso, como a de lesão de medula e paralisia. Ainda não se tem nenhum resultado positivo sobre o tratamento para esse tipo de patologia. Já para a doença de Parkinson, ainda se encontram ensaios clínicos em camundongos, mas já é um grande avanço para as ciências, porque já tivemos resultados bastante positivos com os camundongos que tiveram a doença de Parkinson, que foi inserido, e eles tiveram uma melhora satisfatória. Ainda não teve ensaios clínicos em humanos, mas podemos já ver a importância dessa terapia em camundongos. Também eu posso citar alguns pacientes com miocardíaca em caso de complicações da osteoesclerose, que é uma doença miocardíaca em que é uma grande perda da musculatura. O miocárdio do paciente tratado com células tronco sai da fila do transplante. Porque o paciente com miocardia, ele vai entrar numa fila para receber um órgão. Essa fila demora muito e com o tratamento com células troncos injetado no paciente, ele consegue renovar o órgão. Aquele órgão que está precisando, que está doente, ele consegue renovar através da autorreplicação das células troncos. A terapia celular também pode ser utilizada no tratamento do transtorno
do espectro do autismo, o TEA. Por quê? Porque o espectro do autismo ainda é muito estigmatizado na sociedade. Todos os dados clínicos que a gente tem do paciente é dados clínicos, não se tem exames, não se tem causas ainda. Ainda há muitos estudos a ser feito para descobrir o que causa o TEA. Mas com o tratamento com células-troncos, alguns pacientes que se comprometeram a receber, eles tiveram uma melhora bem satisfatória no tratamento. O diagnóstico é baseado em manifestações clínicas do autismo. E, no entanto, os primeiros protocolos clínicos mostram o tratamento com células-tronco muito melhora na maioria dos casos. Mas qual a importância dos ensaios clínicos? Qual a evolução da ciência? E qual a importância do biomédico nas pesquisas com células-tronco? Os estudos clínicos, eles servem para testar a eficácia dessas células, mesmo que sejam camundongos, para poder testar em pacientes. Qual a importância do biomédico? O biomédico, ele tem um papel muito importante por já ser um profissional na qual descobre várias doenças. E ele inserido no tratamento com células-tronco, para a ciência e para a comunidade científica, é um grande avanço, e para o profissional também. A sua atuação pode implicar ainda em grandes inovações e tecnologia no desenvolvimento dessas pesquisas. Aponta sobre os princípios éticos estabelecidos. O biomédico, ele já conhece a ética, ele já conhece o tratamento e ele sabe que as células-tronco são importantes para aquele desenvolvimento, uma qualidade de vida do paciente. Então, é muito importante o biomédico ele ser inserido nessas pesquisas. A terapia celular é um exemplo por ser um dos possíveis usos de células-troncos no combate a doenças, já que o objetivo é efetuar a troca de células doentes por uma sadia e saudável. Desse modo, qualquer doença que houver degeneração do tecido de novos corpos poderia ser tratada através de terapia celular. Então, o que a gente vê é que as células-troncos, ela pode ser um grande avanço para a medicina, um grande avanço para a ciência, um grande avanço para o paciente, um grande avanço para o profissional de saúde, porque através dessas células que se regeneram e não tem como o organismo rejeitar, seria um tratamento inovador, menos doloroso para o paciente, e o tecido ou o órgão se regenera com essas células. Em suma importância, podemos afirmar que as pesquisas com diferentes tipos de células-tronco devem ser acompanhadas com entusiasmo. Porém, ainda há muita cautela. Por quê? Porque todo estudo demora para ser feito, tem várias formas de estágio. Então, o caso das células-troncos, o que pode ser animador para a sociedade, para a comunidade científica, pode também demorar bastante tempo, anos e anos, e ainda demorar um pouco de estudo para ser desenvolvido. É inerente de toda a área de pesquisa e desenvolvimento os avanços e retrocessos. E ainda não sabemos quais tipos de células cumprirão a promessa terapêutica e serão mais adequadas para o tratamento e determinação de doença. Cabe frisar também que a única terapia celular aprovada no Brasil com células-tronco é o transplante de medula óssea, né? Então, há mais de 50 anos, o transplante de medula óssea, ele vem sendo um grande avanço para a comunidade científica e para os pacientes, porque ele retira a medula óssea do paciente, de um doador compatível, e é inserido no paciente, e ele tem aí a cura da doença, né? Conforme o levantamento anterior e a cobertura da grande imprensa sobre os avanços em terapia celular experimentais no Brasil, consta-se a opção da maioria dos protocolos para obtenção de células-troncos adultas, através de punção de medula óssea,
ou por mobilização dessas células do sangue circulante. Os principais problemas técnicos a serem resolvidos pela pesquisa básica e pela pesquisa clínica com células-tronco no Brasil e no âmbito nacional situa-se nas dificuldades para classificar células-tronco decorrente da falta de entendimento por completo dos mecanismos de regulação. Essas foram minhas considerações finais. Minhas referências se encontram no trabalho escrito. Agradeço à banca examinadora. Quero agradecer também a Deus que permitiu, aos meus amigos e professores. Obrigada.